Quando nós falamos de libertação, Deus vem com libertação. Quando nós falamos de prosperidade, a prosperidade vem sobre a nossa vida. Quando nós falamos, por exemplo, cura interior, Deus vem com cura interior. Deus é um Deus organizado. E é isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, olha, somente a pregação da fé, somente a pregação da fé pode liberar o Espírito de Deus. Pode liberar o Espírito de Deus e a manifestação dos milagres na vida de alguém. Quando se fala de fé, automaticamente nós estamos provocando no mundo espiritual os milagres para que eles ocorram. Porque a fé é a ferramenta de todo homem, toda mulher precisa ter para buscar em Deus milagres. O interessante é que não é preciso ter uma grande fé para que essas coisas aconteçam. Eu vejo muita gente se excluindo dos milagres de Deus por simplesmente acreditarem que a fé deles é uma fé pequena. Eu vejo muita gente se excluindo do sobrenatural, do mover de Deus, simplesmente porque eles acreditam que a minha fé é tão pequenininha. Eu não vejo em momento algum nas Sagradas Escrituras Deus ou que seja Jesus rogando, pedindo para que nós tivéssemos uma fé grande. Muito pelo contrário, ele disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós diríamos para um monte, lança-te no mar. E aquele monte seria lançado sobre o mar. Coisas extraordinárias seriam feitas. Escuta, Deus não requer muita fé. Deus requer fé. Deus não está dizendo, você tem que ter uma grande fé. Não. Alguém já teve a curiosidade de ver o grão, o tamanho de grão, que é o grão de mostarda? Me parece que é um dos menores grãos, ou o menor grão existente. É o grão de mostarda. Jesus, já sabendo que o ser humano teria dificuldades com essa coisa de ter fé, Jesus, sabendo que todo ser humano ele vive as suas dúvidas, ele vive de forma impossível, sem passar pela dúvida. Todo mundo um dia duvidou, todo mundo um dia duvida, todos aqueles que receberam milagres que poderíamos trazer uma escala aqui como sendo grandes milagres, todos eles passaram por dúvidas. E acontece que o fato de muita gente passar por dúvidas, eles acabam anulando aquilo que Deus tem para fazer. Duas coisas impedem a sua vida de receber o milagre. A primeira são os relacionamentos com pessoas erradas. Você precisa saber, procurar saber com quem você tem andado. As pessoas com quem você anda vão influenciar o seu nível de fé. Todo relacionamento, ele aumenta a sua fé ou ela enfraquece a sua fé. Todo relacionamento, ele alimenta a sua força ou a sua fraqueza. E você precisa saber com quem você anda. Você precisa saber, porque toda pessoa, em qualquer nível de relacionamento, qualquer relacionamento, isso será alimentado em você, ou fé ou a incredulidade. A segunda coisa que te impede de receber o milagre são as motivações
motivações desequilibradas, que produzem orgulho e egoísmo. Tem muita gente que quer um milagre, mas ele não sabe dizer para que ele quer o milagre. Eu vejo muita gente dizendo assim: eu queria ter um carro. Eu quero ter um carro para me fazer a obra de Deus. Aí o carro vem, ele não coloca ninguém dentro do carro. Vem um dia de chuva, termina o culto, irmão, escuta. Eu lembro que eu era criança, e minha mãe sempre nos levou para a casa de Deus. E nós tínhamos uma família que era da mesma igreja que pertencíamos, e era a mesma rua e a mesma igreja. E terminou o culto um dia, estava uma tempestade, estava eu, minha mãe, minha irmã e o Felipe bebezinho. E quando terminou o culto, minha mãe perguntou assim: vocês estão indo para casa? Debaixo do temporal. Ele sabe aquela chuva que não passa de jeito nenhum, você fica na porta da igreja, e espera, e a chuva não vai embora. E é o marido que ficou em casa, no caso do meu pai, que não é evangélico, que não era crente, que vai entender porque que a esposa chega tarde do culto, mesmo com a chuva. E aquela família virou para minha mãe e disse: não, nós não estamos indo para casa. Então tá bom. Eu penso que, ainda que não estivesse indo, dissesse: entra aqui que eu vou te levar. Depois eu vou para onde que eu tenho que ir. Beleza. Nós esperamos, passou ali uns 20, 30 minutos. Aí a chuva deu uma estiradinha, mas continuou pingando ainda. Minha mãe juntou o Felipe, menorzinho. Eu peguei na mão da Larissa, da Priscila, minha irmã, na mão da Priscila, e fomos subindo o morro ideal, que nós morávamos lá em cima. E chegamos lá encharcados de chuva. E quando nós chegamos, lá estavam os nossos vizinhos. Lá estavam os nossos vizinhos, enxutinhos. Uma mulher que deve saber dessa história, porque ela é dessa época. Lá estavam os nossos vizinhos. A serviço do Rei Jesus. Tem gente que tem a ousadia de colocar a serviço do Rei Jesus. Meu Deus. Meu Deus. As pessoas têm que discernir o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo. E está escrito lá a serviço do Rei Jesus, mas o corpo de Cristo não pode entrar, não. O corpo de Cristo não pode entrar, não. Escuta, eu vejo muita gente pedindo a Deus um carro, mas ele quer o carro, mas não quer tirar a carteira antes. Ele quer o carro, ele quer a moto, ele quer fazer um financiamento sem antes calcular, porque Jesus disse que para que não venhamos passar vergonha, devemos antes de qualquer coisa. Você vai construir, por exemplo, você deve sentar e calcular se você tem para começar e terminar, para que você não passe vergonha. E hoje, no mundo das facilidades, as pessoas simplesmente vão e querem comprar um carro de 100 vezes, 200 vezes. Não estou aqui questionando às vezes porque você vai pagar o seu carro, não é isso. Mas você precisa sentar e calcular antes de ir lá e fazer as prestações. Jesus me abandonou da 10ª parcela. Não abandonou, não. Você que calculou direito. Você que começou, deu até oferta para que o seu carro viesse, mas no meio da caminhada agora tem que colocar gasolina no carro, tem que fazer uma manutenção. Esse mês não vai ouvir isso para a casa de Deus, não. Eu estou querendo fazer uma viagem, tenho que trocar os pneus desse carro, então, vou ficar um bom tempo sem devolver os dias da casa de Deus. Esse é o segundo motivo pelo qual muita gente não recebe o seu milagre. São as motivações desequilibradas que produzem orgulho e egoísmo.
me faz lembrar de Ana, esposa de Eucana. Eucana mesmo? Ana, esposa de Eucana, que tinha outra esposa também chamada Penina, porque naquela época o homem tinha duas esposas. E a Bíblia diz que Penina dava filho igual o chuchu na rama, mas Ana não dava filho nenhum. Ana não dava filho nenhum. E o tempo passou e Penina começou a dar filhos. E aquilo foi angustiando a Ana. Ana começou a ficar angustiada. Mas aí a gente percebe por que ela não tinha filhos. Porque ela queria filhos para competir com a outra esposa do seu marido. Ela orava para que Deus lhe concedesse um filho para literalmente esfregar na cara de aí, tá vendo aí, ó, também tem um filho. Deus me deu um filho. Enquanto Ana quis um filho para competir com a esposa, com a outra esposa do seu marido, Deus não lhe deu um filho, Deus não operou um milagre. O útero de Ana continuou ali seco, continuou um útero que não conseguia produzir vida. Mas o dia que Ana entrou dentro do templo, dobrou os joelhos e orou de forma a ponto de um sacerdote olhar para ela e pensar que ela estava embriagada, e pensar que a luz do dia, aquela hora do dia, ela havia tomado um porre, umas bonitinhas, ela havia tomado ali essa caipirinha brasileira. O sacerdote olhou e pensou assim: meu Deus, como que pode uma mulher embriagada, à luz do sol, essas horas, dentro do templo, amargurada dessa forma? Mas escuta, ela estava orando. Aleluia. Ela estava orando, pedindo a Deus, e agora ela muda a oração dela. Ela fala assim: Senhor, agora, Senhor, eu não quero um filho para mim, mas agora eu quero um filho para ti, Senhor. Aleluia! Se o Senhor me der um filho, eu o entregarei, eu o darei a ti, Senhor, eu entregarei no teu altar, meu Deus. Ou seja, ela alinhou o desejo do seu coração com o desejo de Deus. Ela tinha um desejo, Deus tinha uma necessidade de levantar naquele tempo um homem que ouvisse a voz dele. Ela tinha uma necessidade de ter um filho, mas Deus tinha uma necessidade maior de levantar alguém, um sacerdote que ouvisse a voz de Deus aqui nessa terra, alguém que se levantasse como um profeta, alguém que se levantasse como aquele que carregava o óleo para ungir os sacerdotes e os reis dessa terra. Meu querido, nós precisamos fazer orações que casem com a necessidade de Deus. Tiago diz que muitos nós oramos e não recebemos. Não recebemos porque nós pedimos para o nosso próprio deleite. Não recebemos porque nós pedimos egoisticamente. Não recebemos porque nós sabemos pedir como convém. Mas se nós aqui hoje dobrarmos os nossos joelhos, elevarmos a nossa mente a Deus e começarmos a falar com Deus: Deus, a minha necessidade, Senhor, que seja a tua também. Deus, se tem algum sentimento, algum desejo dentro de mim que é egoísta, se tem algum sentimento dentro de mim, Senhor, que não passa de orgulho, meu Deus, transforma isso dentro de mim e faça com que eu viva os teus milagres nos dias de hoje, que eu viva os teus milagres dentro da minha casa, que eu viva os teus milagres, Senhor, na terra dos viventes. Eu preciso, case o seu desejo com a necessidade de Deus, e você vai contemplar os milagres. Aleluia! Oh! Faça isso. Deus deu um filho a Ana, porque ela muda a oração dela. Ela fala: Deus, agora não é para mim, porque eu queria para provar, eu queria para provocar, eu queria para provar, ficasse provado para todo mundo que eu também posso. Não, Deus, agora eu não quero para provar nada, eu quero um filho para ti. Amém. Será que você quer
quer casar porque você quer glorificar a Deus no seu casamento? Será que você quer um carro? Para que você quer um carro? Eu quero uma coisa para você, jovens solteiros. Se você quer um carro porque você acha que com um carro facilita uma namorada, facilita até um casamento, a motivação está errada também. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Eu nem bicicleta tinha. Eu nem bicicleta tinha. Eu andava de ônibus, andava a pé, para baixo, para cima. Nem bicicleta tinha para colocar na garupa e... Ela era magrinha assim, mas ela era mais magrinha ainda antes. Eu ia carregar ela na garupa tranquilo. Se ela pulasse, eu ia chegar aqui na igreja. Oi, cadê a Rose? Oi, Jesus. Então escuta, que a sua motivação não seja essa. Para mostrar pro meu vizinho, eu tenho que provar para o meu vizinho que eu tenho um carro. Não. Você tem que... Mude essas coisas dentro de você. Mude essas coisas dentro de você. Eu quero ter uma casa bonita para me provar para as pessoas. Não mude essas coisas dentro de você. Queira ter uma casa bonita para que você possa receber os irmãos. Amém. Da igreja na sua casa. Para que você tenha espaço necessário para fazer uma célula. Queira ter uma sala grande, uma casa com uma sala grande, porque assim você pode fazer um culto lá com seus irmãos aqui da igreja. Ou seja, meu irmão, casa essas coisas. Sabe por que muita gente não consegue? Porque ele pensa só em si, só em si, só em si. O que é necessário então para alcançarmos o milagre? Primeiro, creia que Deus quer recompensar você. Deus quer recompensar você. Lá em Hebreus 11, versículo 6, lá está escrito assim: é impossível agradarmos a Deus sem fé. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Convém que o homem que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, que Ele é presenteador. Você tem que estar aqui hoje é um culto de milagre, mas você tem que crer, acreditar que o Deus que você serve é um Deus que te dá, é um Deus que presenteia, é um Deus que recompensa, não é um Deus que pune. Não é um Deus que pune, mas é um Deus que dá recompensas. Esta é a vontade de Deus, te presentear. Segundo, posicione-se para a vitória e não para a derrota. Tem muita gente que vive posicionado para a derrota. Você precisa se posicionar para a vitória de Deus na sua vida. Tem muita gente que junta dinheiro, não é para o seu deleite, para fazer um passeio. Tem gente que junta dinheiro pensando no dia mal, no dia da doença, na enfermidade. Ou seja, ele está posicionado para a derrota, não para a vitória. Estou juntando esse dinheirinho aqui porque o dia que meu menino quer abrir um braço, está aqui o dinheiro. Eu estou juntando esse dinheiro aqui porque o dia que vier uma enfermidade aí, eu tenho como pagar uma hemodiálise. Misericórdia! Primeiro já está chamando enfermidade, né, irmãos? E como que as pessoas têm a facilidade de dizer assim: a minha doença, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, o meu câncer. Como que as pessoas têm a facilidade de falar isso? O meu problema de vistas, o meu isso, o meu aquilo. Você vai amontoando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Você vai tomando posse de tanta coisa que não era para você ter tomado posse. E você vem em um culto como este, e eu acredito que você já esteve em outros cultos maravilhosos também, e você não toma posse daquilo que sai da boca do profeta, você não toma posse daquilo que sai do altar de Deus, você não toma posse das promessas divinas, você não toma posse daquilo que desce do céu sobre a sua vida, mas tudo quanto é enfermidade, você vai tomando posse, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Hoje, em nome de Jesus, pede em casa.
Deus. Quer ver os milagres? Amém. Posicione-se como aquele que está buscando. Posicione-se como aquele que crê. Posicione-se como aquele que está já testemunhando, como aquele que já crê, como aquele que já tomou posse, como aquele que, olha, eu já estou vivendo os milagres de Deus na minha vida. Mas é importante, meu querido, mais importante do que o milagre é a fé. Mais importante do que o milagre é a sua fé. Amém, Jesus. O que provoca os milagres de Deus na nossa vida é a nossa fé. É a fé. É a fé. Terceiro, fale de fé e não de dúvidas. Tem tanta gente que só abre a boca para falar das incertezas, das dúvidas. E aí, está trabalhando? Por enquanto. E aí, casou? Não sei até quando. Fale de fé, não fale das dúvidas. Comece a falar de fé, não fale das dúvidas. E aí, comprou esse carro? Comprei, não sei se eu vou aguentar pagar. Meu Deus! Meu Deus! Eu comprei essa moto, vocês não... Meu Deus! Meu Deus! Fale de fé! Fale de fé! Fale de fé! Não fale das dúvidas! A fé que provoca os milagres! Dúvidas! Todos nós temos. Dúvidas! Você tem, esse irmão que está do seu lado tem, essa irmã que está aqui tem, você lá atrás tem, eu que estou aqui tenho. Dúvidas todos nós temos, mas você quer silenciar suas dúvidas? Amém. Se recuse a pensar nelas. Foque no milagre. Foque no milagre. Porque Jesus, ele jamais perde o foco do milagre que ele tem para realizar na sua vida. Jesus, aleluia, quando aquele centurião veio até Jesus, agora já é outra história, veio até Jesus porque havia uma filha em casa moribunda, prestes a morrer. Ele veio até Jesus e quando Jesus estava caminhando em direção à casa dele, de repente uma multidão comprimia, uma multidão apertava, e ali havia uma mulher de fluxo de sangue já há 12 anos, e ela pensou: se não somente eu tocar nos versos dele, eu ficarei curada. E ela foi então e tocou, e Jesus para tudo e diz: ei, alguém me tocou. E Pedro absurdamente diz: mas como o Senhor diz uma coisa dessa, que alguém te tocou? A multidão é grande, todo mundo te aperta. Não, de mim saiu virtude, de mim saiu virtude. Mas sabe de uma coisa? Jesus, após isso, ele segue em direção à casa do centurião. Quando chega lá, a menina já estava morta, é verdade, mas Jesus chega e a ressuscita. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus jamais perde o foco do milagre que ele tem para realizar na sua vida. Se ele prometeu, ele aleluia! a palavra tua cairá por terra, porque glória! ele não é homem para que diga e minta, ele não é homem para que a palavra dele caia por terra. Ele é Deus, Todo-Poderoso, aleluia! Jesus jamais perde o foco do milagre que ele tem para realizar na sua vida. Amém. Jesus jamais perde o foco. Ele tem um foco. Ele tem um foco. Ele tem um foco. E o foco dele é você. Amém. É você. É você. É você. É você, a sua casa. O clamor da fé atrai a atenção do Senhor. Diga assim: Bartimeu. Bartimeu foi um cego. Um cego que estava sentado à beira da estrada. Quando de repente ele ficou sabendo que Jesus estava passando, ele começou a gritar: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
que embora ele fosse um indigente, embora ele fosse um mendigo até, alguém que ficava ali à porta da cidade, da entrada da cidade de Jericó, pedindo esmolas às pessoas, sujo, moribundo ali, ele se refere a Jesus como poucas pessoas se referiram. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, só quem tinha conhecimento da história messiânica poderia chamar Jesus dessa forma: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E isso atinou a atenção de Jesus. Jesus disse: ei, alguém está me chamando, alguém está me chamando. E ele: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o clamor daquele homem fez com que Jesus parasse. Meu querido, se não houver clamor e fé, ele passará, ele vai passar. Mas se houver clamor e fé dentro de você, hoje ele vai parar para te atender. Hoje ele vai parar para tocar nas suas feridas. Hoje ele vai abrir portas que você jamais acreditou, jamais imaginou que fossem abertas. Ele abrirá hoje na sua vida. Jesus nunca disse, deixe-me ver, o que eu posso fazer por você? Ele nunca disse isso. Mas ele sempre disse assim: olha, o que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça por você? E aqui eu quero abrir um parêntese, culto, porque talvez você está num culto de milagres e ainda não tem definido dentro de você o que você gostaria que Jesus fizesse na sua vida. Talvez você está dentro de um culto de milagres e ainda não tem definido dentro de você qual é o milagre, quais são os milagres que você quer. Não adianta você falar assim: pastor, são tantos. Ele sabe. Escuta, Jesus não sabia que o cego era cego, não, irmãos? Sabia. Já pensou? Parece até brincadeira. Jesus para de frente de um cego e pergunta assim: o que quer que eu te faça? Jesus parava de frente de um paralítico e dizia: o que quer que eu te faça? Parece um hipócrita. Mas escuta, preste atenção. Sabe por que Jesus fazia essa pergunta? Porque o milagre começa daí. De dentro. O milagre começa de lá para cá. O milagre começa daqui para lá. De mim para Jesus. Por isso Jesus dizia: o que queres que eu te faça? Diga para a pessoa do seu lado assim: o céu, ele é movido por fé. Lágrimas são boas, pode dizer. Mas o que move os céus é fé. Daqui a pouco nós vamos orar. Não estou aqui inibindo as suas lágrimas. Você pode até chorar. É bom chorar. Eu gosto de chorar. Mas choro sem fé. E talvez a gente olhe para uma pessoa que talvez não está descendo uma lágrima, mas ele está com clamor. Está abrindo os lábios, está clamando, e ele tem fé. Como também uma pessoa pode estar chorando e pode estar cheia de fé. O que importa é a fé. Porque a fé toca o coração de Deus. Amém. Fé toca o coração de Deus. Aleluia. Eu ainda tenho uma página e meia para pregar. Vou parar por aqui. Se você não tiver fé, não serão suas lágrimas que vão mover os céus. Você precisa de fé. Você precisa falar de fé. A palavra confessar, no grego,
ela é homologel, que significa fazer uma declaração pública através da qual um contrato ou lei é estabelecido. Você já deve ter ouvido no jornal ou lido jornais que dizem assim: a lei foi homologada. Ou seja, uma lei ela é homologada quando é publicada. Quando uma lei é publicada, ela é automaticamente homologada. É por isso que quando alguém lança uma lei lá em Brasília, ou até aqui mesmo, lei estadual, se tem alguém que quer derrubar aquela lei, preste bastante atenção, ele tem que correr para derrubar aquela lei antes que ela seja Homologada. ou homologada. Amém? Amém. Porque um deputado pode ir lá e fazer uma lei. E ele quer impetrar essa lei na sociedade de qualquer jeito. Por exemplo, proibido o uso de celulares dentro do banco. É uma lei estadual. O Estado de Minas Gerais votou. Mas escuta, alguns deputados queriam votar contra. Então, mas ele só tem força para lutar contra enquanto não é publicada. Enquanto não é homologada. Porque uma lei ela é homologada quando ela é publicada. Amém? Amém. E confessar no grego vem da palavra homologado. Homologado. Então, quando nós confessamos a palavra de Deus,